Boa tarde, hoje nós vamos dar continuidade aí à correçãozinha da atividade na ponta da língua, tá? Onde nós paramos aí na questão 6, então nós vamos dar continuidade a essa correção, tá bom? Nós estamos falando aí de pronomes interrogativos, a tia já explicou para vocês ontem, já falamos sobre esses pronomes, vamos rever novamente para que vocês fixem bem esse conteúdo, tá bom? Então, nós temos aqui a sexta questão. Leia as frases e responda ao que se pede. Que tamanho afinal tinha Helena? Quem era Bolão? Quantos anos ele tinha? Qual era o brinquedo preferido de Helena? Letra A. Qual é o sinal de pontuação que aparece no final de todas as frases? Então, o sinal de pontuação que aparece no finalzinho de todas as frases aí, como vocês podem observar, é o ponto de interrogação, tá? Então, o sinal de pontuação que aparece no final das frases é o ponto de interrogação. B. As 4 frases são frases declarativas, frases interrogativas ou exclamativas? Frases interrogativas, são frases que estão fazendo uma pergunta, um questionamento, tá? Então, são chamadas de frases interrogativas. Vamos ler aqui a explicaçãozinha, eu já li com vocês ontem, hoje nós vamos ver novamente. As palavras que, quem, qual e quanto são pronomes, tá? Que, quem, qual e quanto. Nas frases interrogativas, eles são chamados de pronomes interrogativos. Também são pronomes interrogativos as variações dos pronomes qual, quais, e quanto, quanta, quantos e quantas, tá bom? Então, são pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são usados para fazer uma pergunta, um questionamento. 7. Leia estas frases do texto, depois circule em cada uma os pronomes interrogativos. Isso é para circular, tia nem respondeu nada aqui. Espelho, espelho meu. Que tamanho tenho eu? Então, aqui, na primeira frase, a tia circulou aí o pronome que, tá? O pronome que. Vamos para a segunda. Tinha que ser alguém que ficasse mudando a toda hora. Que podia ser? Então, aqui também nós circulamos o quem, que também é um pronome interrogativo, certo? Vamos agora para a próxima questão. Frases interrogativas diretas e indiretas. Como a tia já explicou ontem, as frases interrogativas diretas são aquelas em que se faz uma pergunta diretamente, né? Termina aí com ponto final. E a frase interrogativa direta, o pronome, ele pode aparecer no meio da frase, não necessariamente no início, porque na frase interrogativa direta ele aparece no início. Na interrogativa indireta, ele pode aparecer no meio da frase e não termina com ponto de interrogação. A frase vai terminar com um ponto final. Vocês vão entender melhor agora. Então, vamos lá. Leia as frases depois e responda ao que se pede. Quantos anos você tem? Então, essa frase aqui é uma frase interrogativa direta. Ela começou com o pronome interrogativo e ela terminou com o ponto final. Olha só, com ponto de interrogação, desculpa. Com ponto de interrogação. Quero saber quantos anos você tem. É uma frase interrogativa também. Ela apresenta aqui o pronome interrogativo. Olha só, o pronomezinho. Esse pronome ele não apareceu no início, ele apareceu no meio da frase. E a frase terminou com um ponto final. Ela não terminou com um ponto de interrogação. Então, isso aqui é uma frase interrogativa indireta. Indireta, tá? Então, que sinais de pontuação foram usados para finalizar as frases? Na primeira frase foi usado o ponto de interrogação e na segunda frase o ponto final. A primeira frase é uma frase interrogativa direta e a segunda frase que terminou com ponto final é uma frase interrogativa indireta. Tá? Já estou explicando aqui para vocês. Com base nisso, como as frases são classificadas? Todas as frases, as duas frases, são classificadas como interrogativas, independente se tem ou não ponto de interrogação, tá bom? Elas são frases interrogativas. Que pronome interrogativo foi usado nas duas frases? Nas duas frases foi usado o pronome interrogativo quantos, tá? Quantos.
Você observou alguma diferença de conteúdo nas duas frases ou elas transmitem a mesma ideia? Então, não há diferença de conteúdo, apenas de forma. As duas frases elas transmitem a mesma ideia. Alguém quer saber a idade de outra pessoa, né? Só a forma como foi feita a pergunta que mudou, mas o conteúdo é o mesmo. Como você pode observar, há duas formas de se fazer uma pergunta. Por meio de uma frase interrogativa direta, quantos anos você tem? Essa é direta. Ou por meio de uma frase interrogativa indireta. Quero saber quantos anos você tem. 9. Só explicação aqui, tá? As frases interrogativas diretas são iniciadas por pronomes interrogativos e terminam com ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas podem ou não ser iniciadas por pronomes interrogativos. Estes costumam estar contidos em seu interior, ou seja, no interior da frase, no meio da frase. E termina com ponto final. Então, como a tia já explicou, as frases interrogativas diretas iniciam com o pronome interrogativo e finalizam e terminam aí com o ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas, elas podem ou não ser iniciadas por pronomes interrogativos. Esse pronome, ele pode estar aí no meio da frase, no interior da frase, e elas irão terminar sempre com o ponto final. Não é o ponto de interrogação. 9. Leia este trecho extraído do texto e depois faça o que se pede. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Grande ou pequena, era de um tamanho só. Lá isso era. Só não sabia direito qual era. Então, circule os pronomes interrogativos presentes nos textos que você leu. Então, aqui nós temos no primeiro, nós temos o que, e no segundo nós temos o pronome qual, tá? Pronome interrogativo qual. B. Copie no espaço a seguir as frases interrogativas indiretas que aparecem nesse trecho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Então, aqui indireta, né? Ó, o pronomezinho está aqui, tá? A outra frase. Só não sabia direito qual era, tá? Então, são frases interrogativas indiretas, tá bom? Terminaram, finalizaram com ponto final. Observaram? C. Converse com o professor e os colegas e responda. Como essas frases poderiam ser escritas de forma a se tornarem frases interrogativas diretas? Eu escrevi aqui, ó, frase interrogativa direta. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Eu coloquei, que tamanho é esse, afinal de contas? Ficou direto agora, né, gente? O pontinho final e começou aí com o que é um pronome interrogativo. Qual é? Eu não sei direito. Aqui também ficou uma frase interrogativa direta, tá? Aí nós temos aí a hora da leitura, vocês irão ler o texto completinho. A tia não vai ler com vocês agora, porque o texto é muito grande, então o tempo aqui não vai dar para me ler agora. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto, tá? E aí depois eu irei voltar para fazer a correçãozinha com vocês. Com a leitura desse texto, vocês irão responder aí o linhas e entrelinhas. E fica lá na página 45, tá? Leiam e respondam aí o linhas e entrelinhas, que vai iniciar na página 45 e finalizar aí na página 47. Só que eu quero que vocês respondam a 45 e a 46. Depois eu vou fazer com vocês a 47, certo? Então, respondam e a gente volta depois para a correçãozinha. Até mais!